A chuva caía pesada sobre o campo de batalha quando Obito presenciou a cena que mudaria para sempre o rumo de seu coração. Rin caía imóvel no chão, o corpo atravessado pela lâmina de Kakashi. Por um instante, o tempo pareceu cessar. O mundo, cruel e silencioso, o obrigava a encarar o impossível. O amigo que ele mais confiava havia sido responsável pela morte da garota que amava. Nos olhos de ambos, desespero e incredulidade se refletiam como fragmentos de um espelho quebrado. Foi nesse instante, marcado pela dor absoluta, que os dois compartilharam o mesmo despertar do Mangekyo Sharingan. Enquanto Kakashi sucumbia à culpa, Obito sentia o ódio consumir o que restava de sua alma. A amizade que antes lhe serviu de abrigo transformava-se em chama destruidora. Diante do corpo sem vida de Rin, o garoto sonhador desapareceu, e em seu lugar surgiu um homem decidido a rejeitar o mundo que lhe roubou tudo. Mas essa história não começou com ódio. Antes da tragédia, havia risos, sonhos e rivalidade, dois meninos moldados pela guerra e pela esperança de um futuro melhor. Obito Uchiha e Kakashi Hatake cresceram lado a lado na Academia Ninja de Konoha. Kakashi era o prodígio admirado por todos, dono de talentos naturais que o destacavam desde cedo. Obito, por outro lado, desajeitado e persistente, buscava apenas provar que também merecia ser reconhecido. Kakashi avançava com facilidade, enquanto Obito jamais desistia. Entre competições e provocações, nasceu uma amizade velada pela rivalidade, sustentada por respeito mútuo e laços que o tempo ainda fortaleceria. Juntaram-se a Rin Nohara, uma jovem de coração gentil que acreditava em ambos. Entre os três formou-se um elo frágil, mas verdadeiro. Obito a amava em silêncio, e Kakashi, sem perceber, tornava-se o centro de sua admiração e de sua inveja. Após a formatura, o trio foi designado ao comando de Minato Namikaze, um mestre paciente e brilhante. Antes de aceitá-los como equipe, Minato aplicou o famoso teste dos sinos, um desafio que apenas poderia ser vencido com cooperação. Apesar das diferenças, os três aprenderam a agir em conjunto e foram aprovados, tornando-se oficialmente o time Minato. A convivência trouxe vitórias e frustrações. Nos exames Chunin, Kakashi brilhou e foi promovido, recebendo a admiração de Rin. Obito tentou disfarçar o ciúme, mas a ferida em seu orgulho crescia em silêncio. Ainda assim, perseverou, treinou intensamente, e após muito esforço, também alcançou o título de Chunin. Contudo, antes que pudesse celebrar, Kakashi já havia sido promovido novamente, agora como Jounin. O olhar de Rin, iluminado de orgulho, foi o golpe mais doloroso que Obito já experimentou. Então veio a guerra. A terceira grande guerra ninja mergulhou Konoha em caos. O time recebeu a missão de destruir a Ponte Kanabi, rota essencial do inimigo. Minato precisou se afastar e confiou o comando a Kakashi, recém-promovido. Antes da partida, Rin e o próprio Minato lhe ofereceram presentes de congratulação. Apenas Obito, imerso em ressentimento, esqueceu o seu. Durante a missão, Rin foi sequestrada por ninjas da pedra. Obito, desesperado, exigiu que fossem resgatá-la, mas Kakashi recusou-se, preso à rigidez das regras que herdou do trágico destino de seu pai Sakumo Hatake, um homem que foi desonrado por colocar os companheiros acima da missão. Temendo repetir aquele erro, Kakashi acreditava que a obediência era a única forma de preservar a honra. As palavras de Obito, porém, romperam o gelo que o aprisionava. Aqueles que abandonam os amigos são piores que o lixo. A frase ecoou fundo em seu coração. Movido por ela, Kakashi mudou de rumo e seguiu Obito em busca de Rin. O resgate custou caro. Kakashi perdeu o olho esquerdo, e Obito, ao despertar o poder de seu Sharingan, salvou o amigo e juntos libertaram Rin. Mas o destino não lhes permitiria comemorar. Durante a fuga, uma explosão provocou o desmoronamento da caverna. Ao ver Kakashi prestes a ser esmagado, Obito o empurrou, salvando-o, e foi atingido em seu lugar. Preso sob os escombros, com metade do corpo destruída, ele aceitou o fim com serenidade. Como último gesto, ofereceu a Kakashi seu Sharingan, presenteando-o com a promessa de amizade eterna e pedindo apenas que cuidasse de Rin. Kakashi chorou, prometeu, e partiu, levando consigo o peso de uma culpa que jamais o abandonaria. Mais tarde, Minato resgataria os dois e completaria a missão, mas a ausência de Obito deixaria uma marca irreparável. Em Konoha, o funeral foi silencioso. Ali estava gravado o nome de um garoto que mesmo na morte, ensinou o verdadeiro valor do companheirismo. No entanto, Obito não havia morrido. Foi encontrado por Madara Uchiha, um ancião isolado que o manteve vivo com um corpo reconstruído a partir das células do primeiro Hokage. Ao recobrar a consciência, Obito implorou para ir embora, mas ouviu apenas que não havia saída. Com o tempo, seu corpo se recuperou, mas sua mente permaneceu acorrentada às lembranças de Rin e Kakashi. Quando Rin foi novamente capturada, desta vez por ninjas da névoa, um destino cruel se aproximava. A garota havia sido transformada em receptáculo da besta de 3 caudas e que seria usada para destruir Konoha. Kakashi conseguiu resgatá-la, e por Obito negou veementemente o pedido de Rin, que sugeriu que fosse morta por ele evitar a catástrofe na vila. Sem demora são encurralados pelos inimigos. Zetsu Branco revelou a Obito, que desesperado, fugiu, destruindo as paredes da caverna com os próprios punhos, determinado a salvá-la. Mas chegou
chegou tarde demais. Ao encontrá-los, viu Rin se lançar diante do golpe de Kakashi, sacrificando-se para impedir o desastre. Naquele instante, o mundo perdeu o sentido. O coração de Obito, antes cheio de esperança e laços, mergulhou em escuridão. As palavras de Madara, que antes ele desprezou, agora pareciam verdadeiras. A realidade era cruel demais para ser suportada. Assim nasceu sua decisão. O menino que sonhava em ser reconhecido desapareceu sob a máscara do homem que buscaria um mundo sem dor, um lugar onde ele, Rin e Kakashi pudessem estar juntos novamente, ainda que em ilusão. Nascia, então, o executor do plano Olho da Lua. Após a morte de Madara, o manto sombrio que ele deixou foi herdado por Obito, que assumiu sua identidade e deu continuidade ao plano de remodelar a realidade. Enquanto isso, em Konoha, Kakashi seguia vivendo, marcado por feridas que o tempo não curava. Carregava o peso das perdas, mas também o legado de seus amigos. Cada missão era para ele uma forma silenciosa de honrar a memória de Rin e Obito, os dois que de maneiras opostas moldaram o homem em que se tornou. Obito afundava cada vez mais na escuridão de suas próprias convicções. Movido pela crença de que o mundo precisava ser recriado, ele arquitetou um dos atos mais sombrios de sua vida. Disfarçado sob uma máscara, invadiu o local do parto de Kushina Uzumaki, esposa de seu antigo mestre. Seu objetivo era libertar e controlar a Kyuubi selada dentro dela, para dar início ao caos que sustentaria seu plano. Minato reagiu com todas as forças, sem imaginar que o inimigo mascarado era o mesmo garoto que um dia jurou proteger. A batalha foi feroz, um duelo de velocidade e inteligência. No fim, Minato conseguiu libertar a Kyuubi do controle de Obito e selá-la, primeiro dentro de si e em seguida, em seu filho recém-nascido, Naruto Uzumaki. Naquela mesma noite, Minato e Kushina morreram lado a lado, sem jamais descobrir que o responsável por aquela tragédia era o próprio aluno em quem um dia haviam depositado suas esperanças. Kakashi, o único sobrevivente de seu antigo time, carregava o peso de ter perdido todos aqueles que amava. Ganhou fama como um ninja copiador, mas o Sharingan que lhe concedia renome também era uma lembrança constante do sacrifício de Obito. Visitava frequentemente os túmulos de Minato, Rin e Obito, conversando com o vento como se pudesse ouvir as vozes dos que partiram. Por anos, era rígido com seus novos alunos, temia criar laços que mais cedo ou mais tarde, se romperiam da mesma forma trágica. Esse ciclo começou a mudar quando 3 jovens foram colocados sob sua tutela, Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha e Sakura Haruno. Aos poucos, a lealdade e a determinação de seus novos alunos lembravam-lhe os dias de sua própria juventude, e o faziam recordar as palavras que guiavam seu coração: os verdadeiros ninjas são aqueles que nunca abandonam seus companheiros. Enquanto isso, Obito consolidava-se como o executor do plano Olho da Lua, o projeto de criar um mundo ilusório onde não existisse dor. O destino, porém, tratou de reuni-los novamente durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Kakashi, Gai e Naruto enfrentaram um misterioso homem mascarado, cuja habilidade de distorcer o espaço-tempo tornava a batalha implacável. Aos poucos, Kakashi começou a perceber algo inquietante: os poderes oculares do inimigo eram semelhantes aos do seu próprio Sharingan. A dúvida cresceu até se transformar em certeza dolorosa quando a máscara se partiu. Diante dele estava Obito, o amigo que acreditava estar morto. O choque o paralisou. Kakashi buscou compreender o que levou seu amigo àquela escuridão. Obito, frio e determinado, explicou que Rin foi apenas o início, não a causa única. A influência de Madara o fez enxergar o mundo como um ciclo interminável de sofrimento. Para ele, a única solução era destruí-lo e recriá-lo, um novo mundo onde Rin estivesse vivo e onde a dor não existisse. Transportados para a dimensão do Kamui, os dois se enfrentaram, não apenas com jutsus, mas com lembranças e ideais. Kakashi tentou despertar o garoto que Obito foi, lembrando-o dos sonhos que um dia tiveram em comum. Via nele o reflexo de Naruto, o filho de Minato, que carregava a mesma chama de esperança. Obito, contudo, já não acreditava em redenção. Para ele, o mundo era um campo de sofrimento inescapável, e libertar a humanidade por meio da ilusão era o único ato de compaixão possível. Mesmo assim, Obito libertou Kakashi da culpa que o perseguia. Revelou-lhe que sabia que Rin escolheu morrer para impedir a destruição de Konoha, preferindo o sacrifício à ruína da vila. Disse que Kakashi não foi o culpado por sua morte, o verdadeiro assassino era o próprio mundo. Mas Kakashi não cedeu. Acreditava que viver em uma mentira era o mesmo que morrer novamente, e que trair a própria dor seria trair o amor que sentiam por Rin. As convicções opostas reacenderam o combate. O duelo entre os dois antigos companheiros foi brutal e simbólico. Cada golpe carregava arrependimentos, lembranças e o peso dos anos perdidos. No fim, Kakashi venceu, atravessando o coração de Obito. Gravemente ferido, Obito tentou escapar, mas Madara o dominou e o obrigou a realizar o Rin Tensei para trazê-lo de volta à vida. O jutsu foi interrompido por Minato, que ao reconhecer seu antigo aluno, sentiu o coração despedaçar-se. Ver aquele que um dia sonhou ser Hokage transformado em inimigo era uma emoção difícil de entender. Em seguida, Obito absorveu o poder das 10 caudas, tornando-se seu Jinchurikin, a ameaça suprema ao mundo ninja. Porém, ao enfrentar Naruto, o filho de seu mestre, ao
algo dentro dele começou a mudar. O garoto viu como pessoa, não como vilão. Entendeu sua dor e acreditou que ele ainda podia ser salvo. As palavras de Naruto ecoaram no coração de Obito como um eco distante da voz de Kakashi. Enfraquecido e liberto do controle das 10 caudas, Obito tombou. Kakashi aproximou-se, disposto a pôr fim à sua dor, mas Minato o deteve, pediu que escutasse, e pela primeira vez em muitos anos, Obito falou com sinceridade, admitiu seus arrependimentos, mas também sua esperança. Queria confiar a Naruto o sonho que não foi capaz de realizar. Determinando-se a reparar seus erros, tentou usar o Rin Tensei para reviver todos os que haviam morrido por sua culpa. Kakashi o implorou para não se sacrificar, mas Obito insistiu, dizia que já recebeu mais perdão do que merecia. Antes que pudesse concluir o jutsu, Zetsu Negro traiu, usando seu corpo para trazer Madara de volta. Pouco depois, o próprio Madara foi usado, culminando no retorno da verdadeira origem de todo o mal, Kaguya Otsutsuki, a mãe do chakra. Durante a batalha final, Obito e o time 7 foram lançados em dimensões diferentes. Em um momento crítico, Kaguya atacou Naruto e Sasuke, com a intenção de protegê-los. Obito e Kakashi se levantam e se esforçam para se aproximar. Quando parecia que não chegariam a tempo, misteriosamente Rin pega-os pelas mãos e os ajuda a conseguirem se posicionar à frente de seus companheiros. Talvez para se redimir pelos sofrimentos que causou ao antigo amigo, Obito decidiu usar seu Kamui para proteger Kakashi do ataque, sendo o único a ser empalado pelas estacas de Kaguya. Enquanto seu corpo se desfazia em cinzas, ele olhou para Kakashi com serenidade, refletindo que seu amigo precisava sobreviver para apoiar a próxima geração. No além, Rin o aguardava, sorrindo, dizendo que sempre esteve ao seu lado. Obito retribuiu o sorriso, mas pediu um último instante. Ainda precisava ajudar Kakashi uma última vez. Sua alma fundiu-se ao corpo do velho amigo, concedendo-lhe o poder dos 2 Sharingan. Kakashi, movido pela força daquele laço, despertou o Susanoo e junto de Naruto, Sasuke e Sakura, selou Kaguya, encerrando a guerra e salvando o mundo. Quando tudo terminou, os 2 amigos se encontraram uma última vez, entre a vida e o além. Obito, agora em paz, lamentou as dores que causou. Kakashi sorriu e lhe disse que finalmente via diante de si o verdadeiro Obito, o garoto de coração puro que sonhava em ser reconhecido. E assim se encerrou a história de 2 amigos que, mesmo separados pela tragédia, jamais deixaram de lutar um pelo outro, porque no fim, o laço entre eles foi mais forte que a morte.